Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a engenheira agrônoma da Emater, Maria Neuza de Carvalho. Maria Neuza, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da TV Andradas. O prazer é meu e a gente agradece mais essa oportunidade. Maria Neuza, hoje está em foco a questão da sustentabilidade, pessoas cada vez mais buscam uma alimentação saudável e um dos produtos que sempre ganha destaque são produtos orgânicos. Aqui em Andradas, existe essa consciência de produzir esse tipo de produto? Sim, já existem alguns produtores, a gente tem agricultores aí que já estão de 13 anos, 15 anos já dentro do processo, né? E tem ampliado cada dia mais o número de agricultores interessados nesse sistema de produção. Apesar de ser um sistema assim que ganha cada vez mais adeptos, o número aqui em Andradas de produtores é pequeno ainda? A gente considera que pequeno ainda. Nós estamos com 9 produtores cadastrados no Cadastro Nacional do Ministério, né? Um cadastro que no país tem 13 mil produtores, então nós temos 9 daqui de Andradas. Mas o que a gente considera como importante é que a conscientização tenha aumentado. E essa conscientização é que vai fazer com que os agricultores, e aí eu falo da conscientização não só dos produtores, mas também dos consumidores, que é isso que vai fazer com que os produtores passem a querer adotar um sistema de produção diferenciado. Existe interesse por parte da população em procurar esse produto diferenciado? Existe sim o interesse em produtos orgânicos, existe uma preocupação em saber da questão da garantia, como reconhecer um produto se ele é de fato orgânico, porque às vezes os produtores, até por falta de conhecimento, ou as pessoas consideram que só o uso do esterco ou de um composto orgânico possa ser chamado de um produto orgânico, e não é somente isso. Então o fato de só deixar de usar agrotóxico e de usar um composto orgânico pode ser chamado de produto orgânico? Não. Então são vários outros parâmetros, inclusive a questão do cadastro junto ao Ministério da Agricultura, para poder ser considerado de fato como um produto orgânico. O que seria um produto orgânico? Ele é um produto que ele leva em consideração vários parâmetros. É a questão da sustentabilidade ambiental, então assim, não pode usar agrotóxicos, tem uma restrição grande com determinados tipos de adubos, porque os fertilizantes eles têm que ser de liberação lenta, para que mantenha a planta mais em equilíbrio. Não pode usar produtos, sementes de plantas geneticamente modificados, aí que são os transgênicos. Tem a questão da preservação ambiental, a questão da qualidade da água de irrigação, a questão social, como é o sistema de trabalho, o cumprimento dessa legislação trabalhista, a questão cultural. Então, se essas práticas que estão sendo adotadas estão em consonância com os princípios culturais de uma população. Então vão sendo agregados informações muito mais amplas do que simplesmente um sistema de produção agrícola de uma determinada cultura. Muitas vezes as pessoas falam, eu vou ao supermercado, mas o produto convencional é mais barato que o orgânico. E é uma pequena diferença de preço que existe em algumas vezes. Isso é um fator que às vezes assusta a população? Tem aí uma questão que é essa preocupação com relação ao preço. De fato, o produto orgânico, ele é em torno de 30%, às vezes até 50% mais caro, mas quando a gente consegue comprar, por exemplo, direto do consumidor, direto do produtor rural, a gente às vezes consegue um preço mais acessível. E cada dia mais, então, quando os municípios que conseguem ter feira de produtos orgânicos para estreitar essa relação entre o produtor e o consumidor, isso ajuda no processo de custo. Uma das questões que a gente considera que onera bastante o custo é a questão do próprio processo de certificação, a parte burocrática e até de esclarecimento. Então, o esclarecimento da população sobre o que é produto orgânico, para que o consumidor fique cada dia mais consciente, vai facilitar também para o produtor, para que esse produto seja cada dia mais acessível. No caso, ele está levando um produto mais natural para casa, que gera mais qualidade de vida, né? Sim, a qualidade não só nutricional dos alimentos orgânicos, do ponto de vista químico, mas do ponto de vista biológico, é diferente. Então, isso vai garantir uma saúde, um equilíbrio maior do organismo. E com isso ele vai ter que ir menos vezes à farmácia, com certeza. Hoje, essa questão da certificação, é muito difícil conseguir é muito cara essa certificação de um produtor orgânico?
A certificação antigamente, ela era somente por auditoria. A legislação no Brasil, que foi uma legislação publicada em 2003 e regulamentada em 2007, ela define um outro sistema de certificação, que é o sistema participativo, que pode ser pelo sistema de SPG ou pelo de controle social. Então, são sistemas que têm facilitado e podem tornar mais acessíveis esse processo, além da questão da construção do conhecimento agroecológico. Então, o país, no Brasil, nesse ponto, avançou no processo para deixar mais acessível, e aí a gente considera não só do ponto de vista financeiro a certificação por auditoria, de fato, é uma assessoria, é uma certificação cara, mais difícil, né? Então, seria para um produtor normalmente que trabalha mais isolado e tal, mas quando ele está organizado em grupo, o sistema de certificação participativa com cadastro junto ao Ministério é bem mais facilitado, né? E principalmente que a gente considera como uma oportunidade de troca de conhecimento, porque as visitas de verificação, as visitas de pares, em que os agricultores visitam e os consumidores também podem estar participando desse grupo, eles ajudam no processo de construção, que aí um ajuda a falar assim, não, mas na minha propriedade eu estou fazendo assim, para esse problema tem ajudado a resolver. Então, acontece uma interação, uma troca de conhecimento muito grande entre os técnicos e os próprios produtores, e é isso que tem fortalecido o sistema de orgânicos e a expansão aí. Quando se fala em agroecologia, é todo esse conjunto para trazer o orgânico? A questão da produção orgânica é o processo, no Brasil a gente considera como processo legal, para poder vender um produto certificado tal, é a questão orgânica, né? Então é a produção orgânica que a gente chama o termo. No caso da agroecologia, a gente considera como um processo que considera 3 fatores, que é a parte científica, a parte de ciência, a parte prática e a parte de um movimento. A parte de ciência, ele concilia 2 tipos de conhecimento, o conhecimento científico, que está na academia, e o conhecimento popular, o saber popular das tradições, dos nossos ancestrais, dos agricultores. A prática, que é uma grande valorização do conhecimento de quem está executando na prática esse conhecimento, e o movimento essa questão do processo de conscientização do consumidor, o processo de valorização do trabalho das mulheres, da inserção dos jovens dentro do processo, da valorização do conhecimento das pessoas, do resgate do conhecimento das populações tradicionais. Então, a agroecologia é o que dá a base para que a gente execute e produza um alimento orgânico. Tá certo. Eu gostei muito de um depoimento de um produtor que eu visitei esses dias no Rio de Janeiro, em que ele falou que a grande diferença de um produtor orgânico é que ele quer preservar a saúde do consumidor, porque ele quer que o consumidor, que é o cliente dele, viva muito. Eu achei muito sábio. Tá certo, Maria Neuza, agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigada. Começamos hoje na sessão TV Atente com a engenheira agrônoma da Emater, Maria Neuza de Carvalho.